vai para o UFC, por eles terem queimado o japonês errado nesse último evento aí. O Tatsuro Taira foi jogado aos leões da divisão dos pesos moscas, enquanto, ao mesmo tempo, o UFC casou uma luta entre o Alexandre Pantoja e o Kei Asakura, estreante campeão do Rise numa categoria de cima, descendo de peso para enfrentar o brasileiro pelo título já na estreia, enquanto o Taira, top 5 da categoria, já tinha vencido várias lutas dentro do UFC e, para mim, foi um erro tremendo, né? Eles estão privilegiando, ao meu ver, aí a questão das vendas de pay-per-view. Ok, não sei se vai fazer tanta diferença naquele card lá, mas para o Japão, né, talvez faça, porque o Kei Asakura é muito popular no país, mas, para mim, o esporte foi deixado de lado aqui. O UFC, ao fazer isso, ao meu ver, desvalorizou a sua própria marca, porque estão colocando um campeão do Rising, o campeão do Rising tem mais valor do que o top 5 do UFC. Ou seja, para mim, assumiram uma espécie de incompetência em promover melhor os seus próprios atletas. Para mim, esse foi um erro. O Naoete acertou muito, mas nessa aqui, para mim, ele errou. Eu quero fazer um comentário sobre o seu espinho, e é o seguinte. Recentemente teve um comentário de um inscrito aqui, que eu reagi no Rampazzo Reage, que eu costumo ser muito humilde com relação a mim mesmo, né? Levanto a bola do Barbie, levanto a bola do Meloto. Aí eu falei, eu sou o melhor âncora também, a gente não é humilde mesmo. Eu tô retomando esse assunto pelo seguinte. De fato, temos o maior analista de lutas de um lado e o maior repórter do MMA no Brasil do outro. Esse é Três Tapinhas. E temos também o melhor âncora, o melhor apresentador, a pessoa mais crítica, porque no podcast vizinho ia ouvir essa pataquada que o Meloto acabou de falar e ia ficar quieto. Qualquer podcast aqui ia ficar quieto. Eu vou provocar o senhor, Meloto. Eu vou provocar o senhor. Porque eu acho muito fácil você vir aqui agora e falar isso agora, depois que o Taira perdeu. Foi o teu voto num campo minado, você achou que ele ia ganhar. Ouvindo você falar, tudo faz sentido, né? Por que não colocou o estreante contra o Brandon Royval? Por que não trabalhou melhor? Por que não falou isso antes, Meloto? Por favor. Eu não posso também falar antes das coisas acontecerem. Claro, né? Que pode. Não, eu não sabia que o Asakura ia disputar o cinturão, pô. Mas você... Por que você não reclamou dessa luta do Taira contra o Royval antes? Ou você achou que a luta foi mal casada? Partindo desse princípio, eu poderia ter reclamado, mas eu não sabia que ele ia disputar que ele ia perder essa vaga aí na disputa de cinturão. Nada passa incólume aqui, o Rampazzo é eu sou chato, não é só com o Poatan, não é só com... Eu sou chato com todo mundo. Barbie, fala teu espinho na garganta aí, tô com saudade de você, chega mais, meu capitão, por favor, e cuidado com o que você vai falar, que se não bater direito na minha orelha aqui, eu vou vir aqui reclamar. Olha, mas você não precisa se preocupar, porque com a minha voz doce e as minhas palavras melzificadas... Você vai gostar demais disso aqui. Mas basicamente o meu espinho puxa muito do que o Meloto falou, sabe? Porque a notícia de que o Kei Asakura ia estrear disputando o cinturão saiu, se eu não me engano, saiu durante o evento, sábado. O que foi uma coisa que para mim foi meio assustadora. Tipo assim, você tem uma luta ali na luta principal, que é uma das lutas mais óbvias para definir o próximo desafiante que eu já vi na minha vida. E o Meloto tá falando muito dessa questão de, tipo assim, você tá dando a vaga para um cara que tá vindo de fora. Embora esse seja um problema, para mim o problema muito maior é que você tem um cara que é tão claro como o próximo desafiante dentro da sua organização e imediatamente no dia que esse cara foi ser definido, você marca outra luta. Eu achei isso uma coisa muito esquisita de se fazer. Acaba que entra nessa coisa que você falou, Rampazzo, de por que eles casaram a luta... Se a ideia era sempre fazer isso, porque, tipo assim, o Royval já era o desafiante número 1, ele só não ganhou a disputa do cinturão porque ele acabou de perder para o Pantoja. Aí eles colocaram ele para ver se o Taira ganhasse, ele ia para a disputa do cinturão. Se o Royval ganhasse, ele era meio que, tipo, impossível negar para ele uma outra chance contra o Pantoja. Mas aí, enquanto o evento estava transcorrendo, eles casaram uma outra luta completamente diferente. Achei que foi uma coisa muito esquisita.
que o UFC fez, como o Meloto falou, eu achei que atropelaram o esporte aqui nesse quesito, não porque o cara tá vindo de fora do UFC, mas sim porque eles estavam colocando uma luta tão óbvia para ser o desafiante número 1. E uma coisa que eu gostaria de fazer valer aqui é que o Kaya Sakura não é peso mosca. A última vez que esse cara competiu no peso mosca tem 8 anos. Então, isso aqui, para mim, me pasma um pouco. Eles colocaram um peso galo para estrear no UFC disputando cinturão. Imagina esse cara entra lá e não bate o peso. Que vergonha. O meu comentário sobre o teu espinho, até amarrando um pouco com o que o Meloto falou, se você gosta, cavalheiro e donzela, se você gosta da categoria peso mosca, você tem que torcer para o Pantoja perder. Porque se o Pantoja ganha do Asakura, vira uma terra de ninguém essa categoria peso mosca, as esperanças elas vão estar calcadas em cima do Almir Albazi, como novidade pro Pantoja. Do Albazi contra o Moreno. Essa luta tá casada já, Meloto? Sim, tá casada, vai rolar agora em novembro. E o grande erro para mim, Meloto, do UFC, acho que o UFC tá tentando consertar de alguma forma, o grande erro cometido, esse sim, foi a demissão do Mokaev. Essa vai custar caro, essa demissão, viu? Concordo. E eles poderiam também ter casado o Taira com o Kai Kara-France. O Kai Kara-France acabou de nocautear o Steve Erceg, que foi o último desafiante. Ainda não disputou o cinturão linear, pelo menos. E, assim, Rampa, concordo com você, de repente, ali na questão de eu não ter criticado antes o casamento das lutas, mas a equação toda eu não tinha. Eu precisava da confirmação da luta do Kaya Sakura com o Pantoja. Eu achei que o Taira, vencendo o Royval, ou, né, sei lá, vice-versa, ia sair daí o desafiante. Eu concordo com o que o Meloto teve a dizer aqui, porque acaba que sendo aquela coisa que quando eles casaram a luta do Taira contra o Royval, era uma boa luta, porque é isso, o vencedor vai disputar o cinturão. Inegável, indiscutível, quem tentar argumentar contra isso está simplesmente errado. E aí, enquanto eles estavam lutando, vem um outro cara daqui, passando por aqui... Mas, Barbie, o Royval perdeu 2 vezes pro Pantoja, uma delas recentemente. Eu concordo com você, eu acho que são casamentos incorretos que o UFC coloca, mas tipo assim, ele coloca o atleta, se o atleta não para de ganhar, ele tem que disputar o cinturão de novo, e aí acaba que é isso que eu tava falando, que o UFC pegou o top 1 da categoria, que tinha acabado de perder pro Pantoja, colocou para lutar com o top 2 da categoria, que tinha acabado de perder pro Pantoja. O vencedor é inegavelmente o top 1 da categoria, e foi o Royval, nessa luta contra o Moreno. Aí o UFC fica, pô, me lasquei, bicho. O que eu posso fazer agora com esse cara? Ele acabou de perder. Eu só espero que essa categoria não seja dissolvida, porque aliás, acho que nós 3 aqui somos muito fãs das categorias pesos leves, né, no MMA. Vamos torcer para que isso não aconteça. Quer falar uma última coisa, Meloto? Eu só ia lembrar aqui que o Manel Kape chegou no UFC depois de ter ganhado do Asakura, e era o campeão. A luta dele com o Asakura valeu o cinturão do Rising e não chegou disputando o cinturão. Aliás, a estreia dele foi inclusive com o Pantoja, quando o brasileiro não era o campeão. E o que eu quero dizer com isso aí? Na época, o UFC não valorizava o cinturão do Rising. Agora tá valorizando. Né? O Gil Prohaska chegou no UFC também como campeão do Rising. Não disputou o cinturão, teve 2 lutas antes. Por que essa falta de critério nesse momento? Não, e o Manel Kape, que seria uma luta mais excitante para o campeão Pantoja, que perde para o Mokaev, e o Mokaev é demitido. O UFC conseguiu matar 2. Cara, enfim, que gestão esquisita e mal feita. Vai aqui um tapinha na cara triplo aqui do UFC pela gestão da categoria peso mosca. Agora, o meu espinho na garganta... Fala, Melo, fala. Ainda tem que ouvir o Dana White dizer ao longo dos anos, ele vem dizendo aí que ele queria colocar a categoria do peso palha masculino no UFC. Mas ele não consegue nem administrar direito o peso mosca, pô, vai administrar o peso palha. É inacreditável. Inacreditável.